Aqueles que creem, recebam dizendo amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 17, versículo 3. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, né? Conhecendo mais o Deus a quem nós servimos, porque nós só podemos adorar a quem nós conhecemos verdadeiramente. E não existe outra forma de conhecer a Deus, senão conhecendo os seus atributos, as suas qualidades, a sua natureza. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar é exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Então nós vamos falar sobre isso nessa manhã. João 17,3 diz assim, olha, Jesus na sua oração ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai, que o teu Espírito Santo nos fale nessa manhã, através da tua palavra, revele-se a nós, para que nós possamos conhecê-lo mais. Ó Deus, da tua grandeza, do teu poder, da tua majestade, da tua santidade, da tua fidelidade. Deus, revela-te a nós, através da tua palavra. Outrora, o Senhor falava através dos seus profetas. Hoje, o Senhor nos fala através do teu Filho, através da tua palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala-nos através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. E todos os que amam o Senhor, digam amém. Glória a Deus. Obrigado, Diego. Amados do Senhor, o desejo de Deus é que nós o conheçamos cada vez mais, que o busquemos de todo o coração, e Ele quer se revelar a nós, né? Ele diz na sua palavra, né, que Ele quer se revelar a nós, e que a vida eterna é essa, que nós o conheçamos, e conheçamos a Jesus Cristo. Então Deus quer se revelar a nós, e o desejo do Senhor, cada vez mais, é que nós o conheçamos, né? Por isso que Ele diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E nós só podemos conhecê-lo verdadeiramente através dos seus atributos. Deus quer ser conhecido, adorado e amado por aquilo que Ele é. Diga isso comigo, Deus quer ser conhecido, adorado e amado por aquilo que Ele é. Não pelo que Ele faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Ele é. Por isso a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus. E muitas pessoas não conhecem quem é Deus. Durante toda a história da Bíblia, Deus se revelou e se tornou conhecido pelos seus atributos, por aquilo que Ele é. Ele se revelou como Todo-Poderoso, o El Shaddai, como o justo, que se chama Jeová Tissidecno. Ele se revelou como santo, Kadosh. Ele se revelou como Deus da paz, Shalom. Ele se revelou como Deus altíssimo, Jeová Elion. Então, durante toda a história da Bíblia, Deus se revelou através desses nomes, né? Mostrando quem Ele era através dos seus atributos, das suas qualidades, né? Daquilo que Ele era, ou seja, o seu poder, a sua fidelidade, a sua santidade. Então Deus foi se revelando através da história, através dos seus atributos. Então os atributos de Deus representam a revelação do seu caráter, os atributos de Deus representam o seu poder e a sua autoridade. Então os atributos de Deus representam a revelação do caráter de Deus, representam o poder de Deus e representam a sua autoridade. Então toda vez que você quer conhecer quem é Deus, você precisa conhecer os atributos de Deus. E aí você vai conhecer o seu caráter, a sua santidade, né? A sua fidelidade. Você vai conhecer o seu poder, ou seja, Deus altíssimo, soberano, onipotente, né? Então, se você quer conhecer o caráter de Deus, o poder de Deus e a sua autoridade, você precisa saber dos atributos de Deus. Então, a falta desse entendimento de quem é Deus pode levar as pessoas a uma interpretação equivocada de Deus.
Quando você não conhece Deus verdadeiramente na sua essência, naquilo que Ele é, você pode muitas vezes ter uma interpretação equivocada de Deus. Você sabe que muitos que andaram com Jesus, né, discípulos e muitos que seguiam Jesus, por várias vezes eles o viam como mestre, como filho de Maria, como nazareno, como profeta. Então, aqueles próprios ali que seguiam Jesus, não tinham uma imagem clara de quem era Jesus. Porque Jesus era Deus, né? Ele era o Deus Todo-Poderoso, que estava ali revestido de carne, estava encarnado, né? Ali como Messias, que veio para nos salvar. Então, muitos daqueles que andaram com Jesus, ali, durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, eles o viam ali como filho de Maria, como nazareno, como profeta. E até hoje, quando a gente fala assim, Jesus de Nazaré, você está falando sobre o quê? Você está falando sobre Jesus, mas o Jesus limitado à sua condição terrena. Ele era o nazareno, ele era o galileu, ele era o filho de Maria. Mas esse é o Jesus nos dias da sua carne. Era o Jesus homem. Era o Jesus que teve início em Maria e que teve seu fim na cruz. Essa não é a revelação do Deus a quem nós servimos. Porque aquele Deus sofreu, né? Jesus sofreu, Jesus teve medo, Jesus teve fome, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Jesus homem. Então nós precisamos enxergar Deus como Ele é. Não como alguém que morreu, né? Que teve uma limitação como nós, o nosso corpo, mas precisamos enxergá-lo na sua grandeza, no seu poder, né? Como Deus exaltado sobre todos. Então aqueles discípulos e aqueles que seguiam Jesus não conseguiam enxergar quem Ele era. Até mesmo Pedro, quando Jesus perguntou para os seus discípulos, né? Quem eles dizem que eu sou? Aí os diziam assim, eles dizem que você é um profeta, eles dizem que você é Elias. Aí Jesus pergunta para Pedro o quê? Pedro, e tu? O que dizes que eu sou? Ele diz, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Pedro, ele teve a revelação de que aquele ali era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas um pouco mais à frente, o que aconteceu, amados? Pedro, ele quando Jesus estava sendo levado, né, para a crucificação e os soldados pegaram Jesus, Pedro fez o quê? Não levem Jesus. Naquele momento Pedro, ele não estava entendendo, ele não viu Deus como Deus naquele momento, né? Então havia uma confusão muito grande entre os discípulos. Ao mesmo tempo que eles viam Jesus fazer milagres, prodígios, né, sobrenaturais, eles o viam também como homem. Então ficava aquela coisa, às vezes viam como Deus, às vezes viam como homem. Eles não tinham uma visão clara de quem era o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Olha que coisa tremenda que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele entendia que agora ele diz assim, olha, daqui por diante, assim que daqui por diante. Por que assim daqui por diante? Ele está dizendo, olha, agora que Cristo ressuscitou, né? Agora que Cristo ressuscitou, não está mais morto, daqui por diante, né? Ele está dizendo, a ninguém devemos olhar segundo a carne, né? E nem a Cristo nós devemos enxergá-lo segundo a carne. Então Paulo, amados, mesmo não andando com Jesus, ele teve a revelação de que Cristo era Deus. Tanto é que ele diz isso em Colossenses capítulo 2, versículo 9, olha só. Então, apesar de Paulo não ter andado com Jesus, mas ele sabia que Cristo era Deus Todo-Poderoso, né? E ele escreve em Colossenses, porquanto, ele falando de Cristo, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aquilo que os discípulos não conseguiam muitas vezes perceber, porque uma hora o viam como filho de Maria, uma hora o viam como filho do carpinteiro, como nazareno, Paulo, ele teve a revelação de que Jesus era Deus, né? Na sua plenitude. Em Cristo habitava toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é Deus.
Cristo é Deus. Então, amados, se nós não temos uma visão clara, se nós não conhecemos os atributos de Deus, nós podemos ter uma visão equivocada do nosso Deus. Preste atenção, nós estamos chegando próximos ao Natal. E a maioria das pessoas tem uma imagem de Deus equivocada quando se chega o Natal. Qual é a imagem que eles têm de Deus? O menino na manjedoura, o menino Deus, o menino frágil. Como diz a música, pobrezinho nasceu em Belém. É a imagem que se tem quando começam as festas natalinas, né, o mês do Natal, dezembro, né, a imagem que se tem de Deus é uma imagem de fragilidade, de um menino numa manjedoura, alguém pobrezinho que nasceu em Belém. Então as pessoas são realmente religiosas, mas não conhecem ao Deus que celebram no Natal. E por isso a celebração do Natal, Papai Noel, ele se tornou mais importante do que o próprio Jesus, porque as pessoas não conhecem quem é Jesus. Então Papai Noel se tornou mais importante, é mais falado, né? É mais desejado, é mais querido do que o próprio Jesus. Por quê, amados? Porque as pessoas não conhecem quem é Deus. As pessoas não têm uma revelação clara de quem é Deus. Então conhecer sobre os atributos de Deus, amados, é algo extremamente importante, porque como eu posso adorar a quem eu não conheço? Jesus disse isso para a samaritana. Nós adoramos a quem conhecemos, vocês adoram a quem não conhece. Então o profeta Isaías, falando a respeito daquele menino que iria nascer, 700 anos atrás, antes da vinda de Jesus, o profeta disse a respeito daquele menino, em Isaías 9:6. Né? Então o menino, aquele menino do Natal, amados, não é um garoto na manjedoura, não é pobrezinho que nasceu em Belém, né? Não é um bebê frágil. Olha a visão de Isaías, 700 anos antes da vinda do Messias, ele disse, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Diga glória a Deus. Então que Isaías teve a revelação daquele menino, amados, não era um garoto na manjedoura, não. O que Isaías estava dizendo, que aquele garoto queria nascer, que ele era o Deus poderoso, que o governo estava sobre os ombros daquele garoto, e que aquele garoto, ele era o pai da eternidade. É diferente da visão do Natal ou não é? É diferente. Então nós não podemos ficar pensando no Natal como, sabe, uma coisa mística, porque se tornou uma coisa mística, infelizmente. E as pessoas não têm a visão clara de quem é Deus, porque não conhecem os seus atributos. Não conhece o seu poder, a sua onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, não conhece a fidelidade, não conhece a sua imanência, não conhece nada de Deus. E aí o vem como um pequeno garoto, um bebê, né, numa manjedoura. Então você percebe, quando não se conhece quem é Deus, cria-se uma imagem deturpada de quem Ele é. Por isso nós precisamos conhecê-lo. Por isso que eu resolvi falar sobre os atributos de Deus agora, nessa época do Natal. Porque tem muita gente adorando a quem não conhece. Tem muita gente, sabe, olhando para Deus com uma visão de algo pequeno, de algo frágil, sabe, de um pobrezinho, cercado ali de animais. Não é essa visão que Deus quer que você tenha dele, mas a visão do Deus sobre todo. Então diga comigo, meu amado, diga comigo, o meu Deus é santo, o meu Deus é altíssimo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é eterno, o meu Deus é fiel, justo, Ele está sempre presente, Ele é Senhor, Ele é onisciente, Ele é imutável. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, diga, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Então o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus digno de ser exaltado, está acima de todas as coisas.
Por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre a sua soberania, sobre a sua onipotência. Eu falei sobre onipresença, onisciência, né? Falei sobre imutabilidade, mas hoje eu quero falar sobre a onipotência de Deus. Ou seja, o que é onipotência? Deus possui suprema autoridade. Ele não está sujeito a nada. Ele detém todo o poder que existe. E nenhum poder existe sem que ele tenha sido outorgado pelo Senhor. Então ele detém todo o poder. Olha o que diz a palavra em 1 Crônicas 29, 11, 12. 1 Crônica 29, 11, 12. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste o chefe sobre todos. Versículo 12. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Esse é o hino de exaltação ao nosso Deus, né? E quem estava falando isso era um rei. Ele estava dizendo: olha, o Senhor é o rei dos reis. Tua, Senhor, é a força, a honra, a glória e a majestade. Tu dominas sobre todas as coisas. Na tua mão há força e poder. Riquezas e glórias vêm de ti. Esse é o nosso Deus. O Deus soberano e o Deus onipotente. Não é um Deus que se sujeita, né, a ninguém. Toda autoridade constituída, seja reis, governadores, principados e potestades, foram constituídas por Ele. Né? Por Ele. Diz assim no livro de Salmo 93, versículos 1 e 2. Salmo 93, versículos 1 e 2. Ele diz: olha, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Versículo 2. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és o Deus desde a eternidade. Diga glória a Deus. O nosso Deus é o Deus desde a eternidade, o seu trono está estabelecido, amados. O trono de Deus não começou, sabe, numa determinada época, é desde a eternidade. O trono de Deus está estabelecido sobre o universo e sobre todo o mundo. Então, Deus, amados, como Criador, Ele exerce direito de domínio sobre todas as suas criaturas, para determiná-las como lhe parecer melhor. Porque Ele é o Criador. Ele é o oleiro, né? Ele nos formou com as suas mãos. Por isso, Ele tem o direito de exercer o domínio sobre todas as suas criaturas. Irmãos, nenhum homem jamais escolheu a data e o lugar do seu nascimento, ou a sua nacionalidade. Nenhum ser teve a oportunidade de dizer que iria existir antes de existir. A existência, ela foi concedida a nós, sem que nós pedíssemos a Deus, através da sua mão poderosa e soberana. Ninguém escolheu a sua nacionalidade, ninguém escolheu como ele seria. Você sabe por quê, amados? Porque Deus, Ele governa sobre as suas criaturas. Se você está aqui hoje, né, é porque Deus, a vontade de Deus, ela está sobre a sua vontade. Eu não escolhi ser pastor, eu não escolhi estar na igreja, né? Eu era avesso à igreja, a pastores, em uma certa época da minha vida, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque não é a minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus. E se você está aqui nessa manhã, é porque a sua vontade não prevalece, é a vontade dEle que prevalece sobre a sua. Então Deus, Ele tem como Criador o poder de exercer o direito, o domínio sobre as suas criaturas. Deus é o único livre no exercício da sua vontade. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, amados, Ele é o único livre no exercício da sua vontade. Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade.
Talvez você pense assim, bispo, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero. Meu amado, você está enganado, você não conhece o Deus que você serve. Deus está dizendo, olha, que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dEle. Com a vontade dEle. Né? Tudo está sob o controle de Deus. Então, muitos têm uma ideia errada de Deus. Um Deus que apenas reage às ações das suas criaturas. E não aquilo que Ele determinou. Não que Ele determinou todas as coisas. Então, as pessoas acham que Deus, Ele apenas reage às ações das suas criaturas. Por isso, irmãos, que é um insulto à soberania de Deus, dizer que somos nós que aceitamos Jesus. Isso é um insulto à soberania de Deus. Uma pessoa que diz assim, olha, eu aceitei Jesus, ou o irmão aceitou Jesus, você está insultando a soberania de Deus. Porque está parecendo que Deus está apenas reagindo à sua ação. E não é isso. Ele é soberano sobre nós. Né? Ele não é apenas um Deus passivo, aguardando nós agirmos para que Ele age. Não, Ele é soberano. Ele está agindo, sabe, a nosso favor. Ele está fazendo a sua obra o tempo todo. Por isso que diz assim a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, versículo 28, 30. Então nós não somos salvos porque escolhemos ser salvos, nós somos salvos porque fomos escolhidos por Deus. Não foi você que escolheu ser salvo. Olha Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é segundo a minha vontade, é segundo o propósito de Deus. Versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, querido, preste muita atenção, nós não somos salvos porque escolhemos ser salvos, nós somos salvos porque somos escolhidos por Deus. Você foi eleito por Deus, escolhido por Deus. Em Gálatas capítulo 1:15, Paulo fala sobre o seu chamado. Gálatas 1:15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha só o que Paulo está dizendo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo que era inimigo da igreja, Paulo que era inimigo de Deus. Paulo que era um homem que perseguia a igreja, mas ele entendeu que não foi ele quem escolheu a salvação, não foi ele que escolheu ser chamado por Deus. Ele entendeu que quando aprouve a Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, amados, não somos nós que escolhemos ser salvos, é Deus que nos chama e nos escolhe para a salvação. Nós existimos e fomos criados para o propósito de Deus, e não Deus existe para atender os nossos propósitos. Os irmãos estão entendendo? Então, você existe para os propósitos de Deus, e não Deus existe para os seus propósitos. Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ao povo que eu formei para mim. Você, meu amado, foi formado para Deus. Deus te formou para Ele. E eu gosto sempre de falar sobre isso, que quando Deus criou o universo, né, durante os 5 dias, que correspondem a 5.000 anos, porque um dia é como 1.000 anos para o Senhor, Deus, Ele criou o universo, dizendo, haja isso, haja aquilo, faça isso, haja aquilo. Mas quando Deus, no 6º dia, Ele criou o homem, diz a palavra que Deus, como se Ele descesse do céu, Ele veio e Ele formou o homem com as suas próprias mãos. Você foi formado por Deus, né? Ele juntou ali o barro, Ele juntou ali a terra com a água, e Ele fez o barro, por isso que nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor, e Ele nos formou para o louvor da sua glória. Então você pertence a Deus, você tem um dono e você tem um Senhor. Você não pode viver a vida de qualquer jeito. Você não pode viver a vida como se você fosse dono da sua vida, não. Você tem um dono e você tem um Senhor sobre a sua vida, porque Ele te formou para Ele mesmo. Eu te formei para mim.
Amados, olha que coisa tremenda. Você foi formado para Deus, para o louvor da sua glória. A sua vida, ela tem um sentido muito maior, diga glória a Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção, estou terminando, nesse texto. Ele é um pouco mais longo esse texto, mas nós precisamos ler esse texto. E você vai ouvir o que Deus falou através do profeta Isaías para o seu povo, porque o povo estava retornando do exílio, e Deus queria mostrar a sua majestade e a grandeza dele para aquele povo. Ele quer mostrar assim, olha, eu sou Deus, eu sou esse Deus. Olha só o que diz aqui em Isaías 40, Isaías 40. Aleluia. Então aqui está o seu Deus, né? No versículo 9, na parte B, ele diz assim, olha, aqui está o seu Deus. E a partir do versículo 12, ele começa a se revelar para o seu povo que estava voltando do exílio, né? Para que eles se lembrassem de quem é o Deus deles. Olha só, Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo? Quem definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e nas colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar a justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações, elas são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês comparam a Deus? Como poderão representá-lo? Como a imagem que o artesão funde? E que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou como o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e as armas como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desde o mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me comparam? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe à marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, na sua sabedoria insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os mortos tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Que todo o universo para Ele é como uma gota de água num balde. Deus estava se mostrando para o seu povo, para que eles lembrassem de quem Ele é.
Ele não é apenas um deusinho michuruco que fica ali numa manjedoura, o menino Deus. Não, ele não é ali aquele garoto na época do Natal que todo mundo fica olhando para aquele bebezinho. Não, é esse o nosso Deus. Ele tem o poder sobre a sua vida, Ele tem o domínio sobre a sua vida. Não existe nada na sua vida, meu amado, que esteja fora do controle do nosso Deus. Ele é poderoso. Diga glória a Deus. Diga, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. E não aquele da manjedoura. Esse é o meu Deus. Eu termino dizendo, amados, que o nosso culto a Deus, a nossa devoção, a nossa entrega a Ele, não pode ser movida pelo que Ele fez, ou pelo que Ele deixou de fazer em nossa vida. Não pode ser movida por isso. A sua devoção, a sua adoração, o seu amor. Às vezes a pessoa pensa, olha, Deus curou, ou Deus deixou de curar, a minha oração foi respondida, a minha oração não foi respondida, a porta se abriu, a porta não se abriu. Então não se deixe mover por aquilo que Deus fez ou deixou de fazer. Deus, amados, Ele pode agir de várias formas, inclusive não agindo. Deus pode agir de várias formas, inclusive não agindo. Ou se você preferir, o agir invisível de Deus. Deus pode agir de forma que você não compreende. Talvez você não esteja entendendo, porque a nossa mente é limitada, porque muitas vezes nós não temos uma visão total, sabe, daquilo que Deus está fazendo, os caminhos de Deus. Olha o que diz ali em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Muitas vezes os caminhos de Deus são escuros diante de nós. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre ou mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, assim como você não conhece o caminho do vento, né? Você não sabe, as correntes de vento, amados, elas sopram, mas você não sabe se ela está indo para a direita, para a esquerda, leste, oeste, você não sabe. Você apenas sente o vento, né? Mas você não sabe as correntes do vento. E nem também a criança ali no ventre da sua mãe, a pessoa não conhece. Assim também nós não podemos conhecer as obras do Senhor. Então Deus tem várias formas de agir, inclusive não agindo na nossa vida. Deus tem uma forma de agir, amados, que é invisível aos nossos olhos. O fato de nós não sabermos como Deus vai agir em determinada circunstância, não significa que Ele não está agindo. Diga para o irmão que está do seu lado aí, meu amado, diga assim, olha, creia que Deus está agindo, mesmo que você não saiba. Deus está agindo. Ele age de forma invisível. E Ele está agindo a seu favor, mesmo que você não esteja vendo. Por mais que você não compreenda. Foi o que Jó, amados, disse, né? Jó não compreendia o que estava acontecendo com ele. Jó não entendia tudo aquilo que estava acontecendo sobre a vida dele. Mas ele disse assim, em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo, a forma como Ele está agindo, mas tenha certeza que Ele está agindo. Ele está agindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é imutável, as suas obras são perfeitas. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Aleluia. Eu queria que você estivesse enxergando a grandeza desse Deus. A grandeza, o poder. Aleluia. Assim como Isaías disse ali para o povo de Deus. Vocês estão achando que eu sou apenas como
um objeto que é formado e criado pelas mãos de um homem, um artífice. Vocês não sabem que eu sou Deus sobre todos, que governo sobre as nações. Aleluia. Oh, meu amado, receba nessa manhã o consolo sobre a sua vida. Talvez você estava pensando: ah, Deus, eu acho que está tudo perdido. Eu acho, Senhor Jesus, que está tudo perdido, que as coisas não vão mudar. E Deus está dizendo nessa manhã: eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para te conduzir a uma vida abundante. A uma vida abundante de paz. Para você, para sua família. Eu é que sei. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus planos não ver o impossível acontecer. Desde a aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Desde a aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus, nós estamos aqui ao redor da tua mesa, como família de Deus, família espiritual do Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, ó Deus, celebrar nessa manhã, Deus, junto a essa mesa, celebrar a tua ressurreição, a tua vida, celebrar o teu poder, a vitória, Senhor, ali na cruz, a vitória da cruz, Pai. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, o partiu, deu graças dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, comei todos em a minha memória. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tão grande amor, por tão grande sacrifício. Deus, nós não podemos compreender, Senhor, o preço que foi pago ali na cruz. Nós nunca iremos, ó Deus, entender, compreender a dimensão do preço que foi pago ali na cruz. Mas nós sabemos que foi grande o amor do Senhor. Grande foi o teu amor por nós, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, alegres essa manhã, para celebrar, Jesus. Para celebrar. Glória a Deus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Todos juntos, comer do pão. De modo semelhante, o Senhor Jesus, Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: esse é o cálice, cálice do meu sangue, o sangue que foi derramado por vós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor derramou o teu
sangue por nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor foi varão de dores, experimentado. Ó Deus, cada gota de sangue do Senhor que escorria ali, quando o Senhor estava indo para a cruz, ó Deus, era milagre do Senhor Jesus, estava acontecendo. Nós te louvamos nessa manhã por esse sangue precioso. O sangue é precioso para nós. Vamos todos beber do cálice da aliança.
Glória a Deus, irmãos amados, preciosos. Que palavra que nós ouvimos essa manhã, né? Olha, valeu a pena. Nós ficamos estudando e eu fui deitar, era 1 e pouquinho, e ele ainda ficou lá, vejo que era umas 2 horas da manhã, mas valeu a pena. Amados, nós precisamos de ouvir isso. Queria que você sentisse a importância que esse ministério, essa igreja tem na nossa vida, porque uma palavra assim a gente não ouve em qualquer lugar. É para a glória do Senhor isso. E é o que o povo de Deus precisa, principalmente, eu volto a dizer para os irmãos desse dia, nós precisamos ouvir isso a respeito do nosso Deus, sabe? E ter essa vida assim com Ele, não uma vida de ficar fazendo barganha com o nosso Deus, se arrastando diante dEle, nos sentindo a pior pessoa do mundo, mendigando as coisas de Deus, ou simplesmente voltados para os nossos problemas, presos nas nossas dificuldades, e não vendo esse Deus que é o nosso Deus, não vivendo a vida com esse Deus poderoso que é o nosso Deus. É isso que nós precisamos, amados. Sabe, eu queria nesse mover assim, eu amo sempre ouvir sobre isso, sobre a divindade de Cristo. É uma das coisas que mais mexe, que me traz uma alegria tão grande, é ouvir sobre isso. Jesus é Deus. Quem é o Deus? O profeta disse, olha, haverá um dia um só nome, porque antes era o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Ele se manifestou de várias maneiras, mas o profeta diz, agora há um só nome para o nosso Deus, e é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse nome. Amém, é o Senhor Jesus. Da glória. Ele é o Senhor. É a forma que se viu Ele Deus. É o Rei da glória. Deus é Espírito. Como que se viu Deus? Moisés viu uma sarça queimando, mas como que aquele povo, como que os judeus ali depois viram Deus? Através de Jesus. Jesus é a encarnação de Deus. Então nós vimos Deus ali personificado ali, a pessoa de Jesus era Deus. Jesus é Deus, e é Ele, é o nome dele, é Ele que nós celebramos aqui. Tomamos o cálice, o pão, celebrando o que Ele fez por nós. O Deus poderoso, porque a nossa mente é limitada, nós não conseguimos entender como que Ele é o Pai da eternidade, mas um dia nós iremos entender quando estivermos com Ele. Amém, queridos? Então nós celebramos esse Deus, e é nesse Deus que nós temos que apegar. Então é nessa palavra que eu queria te incentivar, sabe? Vale a pena você vir, vale a pena você estar aqui. Glória a Deus. Deixe de vir sábado, vai ser maravilhoso. Nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos ouvir essas coisas, nós precisamos enfrentar o que virá aí pela frente com este Deus, para que nós estejamos de pé, firmes, independente do que nós vamos sofrer, do que nós vamos passar, do que vai ser colocado diante de nossa vida, mas nossos olhos vão estar fixos neste Deus soberano e poderoso. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o meu Deus. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã abençoada, pela tua presença, pela comunhão entre os irmãos. Ó Deus, pela adoração, esse mover aqui da tua presença neste lugar. Pai, nós queremos sair aqui cheios, Deus, dessa palavra, dessa revelação do Senhor, do nosso Espírito. Ó Deus, contemplando o Deus grande, o Deus todo-poderoso, aquele que reina sobre tudo, Pai, e sobre todos. Que a graça do Senhor, o teu amor e as consolações do Eterno sejam sobre cada vida agora e para sempre. E aqueles que amam o Senhor digam amém, amém, glória a Deus.